No resumo diário da novela Tieta, você verá: Arthurzinho resolve virar o jogo e diz que o pai o está deixando preocupado, pois acabou de descobrir que ele tem arteriosclerose em estado avançado. Sem olhar para o filho, o coronel pergunta por que ele está dizendo aquilo, e o infeliz, com a cara mais cínica do mundo, diz que o coronel está confundindo tudo e nem sabe mais quem ele é. Perguntou se ele era Mirko. O bode velho então pergunta se aquela é a única explicação que ele tem para dar, e Arthurzinho quer saber se o pai tem alguma outra. Tapitanga prefere dizer que não, e o rapaz se retira, sem dizer mais nada. No curtume, assumindo o cargo de assistente executiva para relacionamentos alheios, Letícia se acha no direito de questionar a mãe sobre suas atitudes e reclama que ela não contou que estava se encontrando com Modesto. A mulher, para a surpresa da garota, responde: "E você queria que eu te dissesse o que, Letícia? Que eu te pedisse licença para me encontrar com seu pai? Ou que eu lhe participasse? Já que você não aceita que ele entre mais em casa, resolvemos nos encontrar às escondidas, pois estamos sentindo falta um do outro? A gente fez isso justamente para não te magoar." A menina, então, diz que o problema não é ela, e sim porque seu pai está enganando novamente a mãe, pois pode apostar que ele continua se encontrando com Carol. Modesto protesta, mas Letícia enfrenta o cara, e voltando-se para a mãe diz: "Se a senhora quer continuar sendo boba e lerda como sempre foi, eu não me preocupo mais." O dono do curtume perde as esperanças de fazer as pazes com a filha e diz à ex-mulher que acha que agora a coisa foi pro brejo, pois a garota nunca vai perdoá-lo. Aida pede ao sujeito que não perca as esperanças, lembrando que as coisas já estiveram bem piores, e encerra o assunto, dizendo que precisa voltar para o trabalho. Mas Modesto pede que ela fique mais um pouquinho em seu escritório, alegando que está com saudades. Enquanto isso, Tonha diz a Tieta que espera que ela não tenha aprontado uma das suas, como fez com Elisa. A cabrona pergunta do que a mulher está falando, e ela explica que descobriu que a amiga fez com que sua filha e o ex-marido ficassem juntos só para enganá-la. Tieta tenta se justificar, explicando que só fez isso com a intenção dos dois reatarem, mas decide deixar o assunto de lado, alegando que Tonha não iria conseguir entender o porquê dela ter feito aquilo. Sorrindo, Tonha diz que entendeu mais do que ela pensa, e ainda elogia a enteada, afirmando que ela é uma pessoa muito boa e enfrenta qualquer mequetrefe que quiser fazer mal às pessoas que ama, mas nem sempre ela acerta. Tieta quer saber quando e com quem ela errou, e a mulher cita a si mesma como exemplo, afirmando que apesar de todo o investimento que a cabrona fez, e mesmo que ela tenha mudado, principalmente por fora, não se reconhece mais. Ela continua o trololó, e ainda diz: "Eu não tô sendo mal agradecida. Eu gostei de ter mudado. Até porque só assim o Arthurzinho olhou pra mim e me quer bem, não é?" Tonha muda de assunto e quer saber o que a amiga tinha para falar, mas ela diz que o assunto perdeu importância diante do que ouviu. Na pensão, Milo dá a maior bronca em Jairo, por ele ter levado Carmosina para se encontrar com Gladstone na praça da cidade, dizendo que a filha está trancada no quarto, se consumindo por dentro. Do nada, o prestamista aparece na pensão e pede para conversar com Milu. Na fazenda, Tapitanga manda Trapizomba sumir de sua frente, avisando que não quer conversar com ninguém. Porém, alguns minutos depois, o bode velho resolve ter uma nova conversinha com o filho, mas a porta do escritório está trancada e ele não consegue entrar. E enquanto o coronel passa a mão na pistola que tinha guardado na gaveta do aparador da sala, Arthurzinho pensa nas palavras de Helena, que foi procurá-lo, preocupada com Ascânio, e acaba se dando conta que o rapaz o traiu. Tapitanga atira várias vezes contra a fechadura do escritório, arrombando a porta, e entra com a arma na mão gritando: "Se você pensa que vai me chamar de velho e de louco outra vez, está muito enganado. Você disse isso só para me engambelar, mas não me engabela não. Eu sou o coronel Arthur da Tapitanga e já sei de tudo. Mas quero ouvir tudo novamente pela tua boca pestilenta. Quero ter o prazer de ouvir. Quero saber se tu tem bago o suficiente para repetir na minha cara porque você veio aqui para me passar para trás." Na cozinha, as meninas estão apavoradas, achando que o coronel vai matar o filho, mas Filomena pede para as moças acalmarem, pois o patrão apenas derrubou uma por atiros e não vai fazer nada contra Arthurzinho. Enquanto isso, ainda com a pistola na mão, o coronel recebe a confirmação do filho e, furioso, diz ao rapaz que acabou caindo feito um patinho na lorota que Arthurzinho inventou para enganá-lo. Magoado, o bode velho acusa o moço de ter pensado nele apenas para criar um plano que pudesse machucá-lo e para achar uma forma de acabar com a sua vida. Arthurzinho argumenta que o fato dele usar dois nomes não muda nada na relação dele com o pai, pois continua sendo o filho do coronel e coisa e tal. Soltando fogo pelas ventas,
Tapitanga renega o rapaz e diz que ele não passa de uma cria que se afastou do rebanho e voltou com a peste para contaminar tudo. Se fazendo de vítima, Arthurzinho diz que o pai está sendo muito duro e acha que Ascânio o envenenou contra ele. Não adianta nada o drama do rapaz. O bode velho continua gritando e cheio de raiva diz: "O peçonhento aqui é você, e antes que tu acabe com tudo o que sobrou aqui, pega as tuas coisas e dá-o fora dessa casa, ou estepô, como dizem em Florianópolis." Na pensão, Milu avisa a Gladstone para ele não esperar nenhuma consideração da parte dela, pois ele não merece, e para defender a filha, seria capaz de tudo. A dona da pensão avisa que vai vomitar tudo o que está preso na sua garganta há tempos, e diz que não disse nada no dia em que ele foi embora, porque queria vê-lo o mais longe possível dali. Indignada, Milu pergunta como o moço foi capaz de receber dinheiro para inaugurar uma mulher, e sabe que Tieta, apesar de boa, nunca mediu as consequências de seus atos. Gladstone começa seu discurso dizendo que é um homem do mundo, porém conta que cometeu muitos erros e grandes, tanto que até mereceu ser preso, alegando que esse foi o pior de todos, mas não se arrepende, e afirma que faria tudo novamente. O prestamista diz também que conhecer Carmosina foi muito importante, e se dependesse dele, nunca magoaria a moça, e a prova de sua sinceridade é que ele voltou ao agreste. Milu resmunga, e diz que se o prestamista não tivesse sabido de um pequeno detalhe, tem certeza que ele jamais teria voltado à cidade. Gladstone então decide abrir o verbo, e pergunta à sogra se é de seu filho que ela está falando, e diz que sabe de tudo, e por isso voltou, mas quer que a mulher interceda por ele, pois precisa ter a chance de conversar com Carmosina. Milu dispara para o quarto da filha e tenta convencê-la a falar com Gladstone. Carmo se recusa, porém a mãe, com toda a paciência, explica que seria melhor ela conversar com o cara, pois, afinal de contas, está esperando um filho dele. A mulher acaba concordando e pede à dona da pensão que deixe o sujeito entrar. Enquanto isso, Letícia diz à Imaculada que conhece bem o pai e tem certeza que ele está enganando a Ida, pois continua saindo com Carol. Mas a garota, que tem a língua afiada, diz à amiga que ela não conhece Modesto tão bem assim, pois acha que o dono do curtume está sendo sincero e tentando se entender com a Ida. Ela diz ainda que a garota só está de birra, mas Letícia revida e diz que Imaculada é a mais birrenta de todas, pois sabe que Ricardo está tentando se aproximar e ela só dá lambada no rapaz. A garota se defende, dizendo que isso é outra história e não era sobre aquele assunto que elas estavam conversando. Para completar, Imaculada diz: "Se você acha que seu pai está enganando sua mãe com Carol, por que você não pergunta a ela a verdade? Pois pelo que você me falou dela, se for verdade o que você está pensando, tenho certeza que ela vai te contar." Gladstone vai conversar com Carmosina, que quer saber como ele soube de sua gravidez. O rapaz conta que Leonora mandou uma carta para Ninete contando tudo. A mulher não consegue conter sua raiva e despeja: "O que você quer? Será que você acha que o cheque que recebeu não foi o suficiente? Ou será que você veio cobrar uma taxa extra porque no trato que você fez com Tieta não estava incluído um bebê?" O prestamista mete a mão no bolso e devolve a Carmosina um cheque. Ela fica indignada e pensa que ele está querendo pagá-la para terminar com a gravidez. Mas Gladstone, pegando o cheque de volta, mostra a ela que aquele é o cheque que Tieta lhe deu e queria que você soubesse que ele nunca foi descontado, avisando que agora o tal cheque é dela. Carmosina, então, diz que sempre teve curiosidade em saber quanto rendeu o esforço do camarada e se assusta com a quantia, dizendo que não sabia que valia tanto assim. Ela continua com a mesma nhanha e pergunta a Gladstone se, depois que ele a conheceu, cobrou muito mais caro pelo seu sacrifício. Irritado, o prestamista pega Carmo pelos braços e diz que uma mulher como ela não tem preço e se ela deixar de lado toda aquela amargura, pode dizer que inaugurá-la foi, para ele, uma honra. Carmosina não se dobra e diz que Gladstone deveria ter descontado o cheque, pois ele mereceu cada centavo daquela grana, já que ele se esmerou muito e fez com que ela acreditasse em tudo o que ele lhe disse. Batendo palmas, a mulher ainda diz: "Você se esmerou mesmo para cumprir a missão. Quem foi que te disse como eu era? Foi Tieta? Foi ela quem te disse as coisas que eu gostava. Você decorou direitinho o teu papel. A amizade, as histórias, a poesia. Eu caí de 4, feito uma burra." Gladstone jura que não precisou representar, pois conhecê-la foi um privilégio, mas alega que sempre foi um homem sem pouso e nunca quis ter laços nem família. Carmosina, então, afirma que não vai usar o filho para prendê-lo, se é essa a preocupação do rapaz, pois, se dependesse dela, ele não ficaria sabendo de nada.
Mas Gladstone surpreende a mulher e diz que quer o filho e a entende melhor do que nunca, afirmando que está feliz, já que não tinha passado por aquela experiência antes. E Carmo responde: por que você acha que merece essa felicidade? Você não merece, Gladstone. Você não fez nada para merecer. Eu sim, paguei um preço caro e alto. Depois desta situação horrorosa pela qual eu passei, parece que Deus olhou para mim e decidiu que eu iria ficar com a melhor parte. Sim, porque a única coisa bonita que restou dessa história sórdida foi essa criança. Esse filho me custou muito sofrimento, muita decepção, e ele é meu prêmio. Por isso, não pretendo dividi-lo com ninguém. Enquanto Leonora continua dormindo a sono solto, Ascânio permanece em si mesmado, deixando Rafa preocupada. Enquanto isso, na pensão, Carmosina conversa com a mãe e diz que sempre foi uma pessoa pouco ambiciosa e estava feliz com sua vida, seus livros e seus amigos. A mulher confessa que gostaria de se casar, mas não estava amargurada por ser solteirona, até que Gladstone apareceu na sua vida e ela ficou encantada pelo moço ser mais do que ela tinha imaginado. Mas aconteceu o que aconteceu e ela acabou sofrendo muito, porém entende o que a mãe sempre disse, ou seja, que era melhor o sofrimento do que nada, e até o filho que ela tanto queria, conseguiu, mas de uma forma torta. Milu tenta consolar a filha, dizendo que ela é uma pessoa especial, mas para as pessoas especiais, nem sempre a vida é justa, e o melhor que ela tem que fazer é aceitar. Ela diz ainda que a mulher fez com Gladstone o que seu coração mandou. Porém, Carmo, chorando, diz que se ela fizesse o que seu coração manda, iria atrás do rapaz, porém isso ela não vai fazer. Tonha e Elisa conversam, mas não se entendem. Enquanto a moça fala sobre a possibilidade de tentar falar de novo com os cantores para tentar uma ponta na televisão, Tonha diz que conversou com Tieta, mas ela se fechou como uma ostra e acha que vai ter que se aconselhar com Arthurzinho. E o infeliz está justamente deixando a fazenda, depois de ter sido expulso pelo pai. A versão masculina de Perpétua, antes de vazar de vez, resolve dizer a Tapitanga que, no fundo, está se sentindo aliviado por ir embora, pois sempre odiou aquele lugar e detesta a prepotência ignorante do velho. Ele diz ainda que o coronel só pode mesmo viver cercado por aquela gentinha, que se arrasta aos seus pés, para poder se sentir alguém, porque ele simplesmente acabou. Para completar, Arthurzinho diz: mas mesmo esses vermes em que o senhor manda e desmanda, um dia vão lhe abandonar e o senhor vai morrer só, que é o que o senhor merece. E sai, sem olhar para trás. Na cozinha, Trapizomba, Filó e as meninas estão especulando sobre o que vai acontecer quando o coronel começa a gritar, chamando pelo Capanga e por Filomena. As rolinhas se assustam, achando que lá vem pau. Como ninguém atendeu seu chamado, Tapitanga resolve ir até a cozinha e pergunta gritando o motivo de tamanha choradeira. Filomena manda as meninas embora, antes que aconteça alguma coisa, e assim que fica sozinha com o patrão, se recompõe e pergunta se ele precisa de alguma coisa. Com seu mau humor característico, ele avisa que precisa da moça e do capanga, pois quer mandar alguns recados, mas ameaça os dois, dizendo para não demorarem. Trapizomba, então, se teletransporta para Mangue Seco e vai falar com Marcolino, dizendo que o patrão mandou ele ir imediatamente se encontrar com ele. O advogado decide atender o chamado, mas descobre que o encontro não será na fazenda. Nesse meio tempo, Filomena convoca Modesto e diz que o coronel está esperando por ele na casa de Ascânio. O dono do curtume não entende nada e alega que o antigo secretário-geral da cidade e Tapitanga estão brigados, mas a moça jura que a reunião vai ser lá. Falando sozinho enquanto coloca o paletó para sair, Modesto Pires resmunga consigo mesmo e diz que não vai aceitar se o bode velho resolver bancar o entendido pra cima dele e vai mandar o velhote e seu filho às favas. Nesse meio tempo, Arthurzinho do pai vai procurar asilo na pensão de Milu, que deixa bem claro que só hospeda quem ela quer e ele não é bem-vindo ali, mesmo que ele ofereça a ela rios de dinheiro. O rapaz argumenta que é só por uma noite e coisa e tal, avisando que no dia seguinte pode comprar uma casa ou até mesmo a cidade inteira. Não adianta. Milu fica furiosa e diz para ele se virar, avisando que na sua pensão ele não vai ficar. Carmosina, se sentindo orgulhosa da mãe, comenta que ela encarou o bicho sem dó nem piedade, mas está curiosa para saber por que o infeliz deixou a fazenda do pai. A dona da pensão se justifica, dizendo que tem lá suas razões, mas confessa à filha que, apesar de não saber o motivo, pode imaginar por que o sujeito foi expulso de casa. Araci chega em casa, e Perpétua recebe a empregada já com 7 pedras na mão. A mocinha, chorando, diz que só foi fazer um favor a Milu. Perpétua então responde: e ela te pagou? Porque você é minha empregada, e tem que lavar meus penicos.
Araci tenta se explicar, mas acaba contando à patroa que encontrou com Arthurzinho na pensão. E pelo que ela pode perceber, ele brigou com o pai, mas Milu não quis hospedar o rapaz. Apontando o guarda-chuva para a casa da moça, Perpétua pergunta se ela sabe onde o sujeito está. Enquanto isso, Arthurzinho do pai chega ao escritório da Brascânio e comunica aos funcionários que vai dormir ali mesmo. Rosalvo não aceita e Bebê avisa que Ascânio mandou trancar o prédio de noite. Os dois sugerem que ele fique na pensão de Milu, mas a única coisa que Arthurzinho faz é mandar os dois embora do escritório. Em casa, Tieta lembra de sua última conversa com Osnar, quando ela confessou ao rapaz que se soubesse que seria tão bom, não teria esperado tanto tempo. A mulher manda Cora chamar Osnar no bar, e ele, tentando não demonstrar a felicidade que está sentindo, primeiro manda a empregada dizer que está ocupado e não pode ir. Segundos depois, muda de ideia e pede a Cora que avise Tieta que ele já está chegando. Amintas e Timóteo decidem gozar da cara do amigo que, sorridente, pede para ser deixado em paz e vai para os braços de Tieta. Chalita aparece, dizendo que precisa fechar o bar mais cedo, pois tem que cumprir suas funções de marido. Timóteo resolve se retirar, dizendo que também já sabe para onde vai. Gladstone, por sua vez, vai se aconselhar com Milo e ela diz que é melhor o rapaz dar tempo ao tempo. Imaculada aparece e quer saber de seu caderno. O rapaz conta que deixou os rascunhos da mocinha em São Paulo com um editor seu amigo que está interessado em publicar as histórias dela. Ricardo chega bem na hora e Gladstone explica como a coisa vai acontecer, enquanto Milu fica feliz pela mocinha. Nesse meio tempo, Timóteo vai ao galpão conversar com Carol. A mulher pergunta se ele não tinha que estar na loja, mas o engomadinho diz que achou que ela estava precisando de um homem para fazer o serviço mais pesado. Carol, meio desconfiada, diz que sim, pedindo que ele volte um pouco mais tarde. Com ar de conquistador e seu bigodinho de caminhoneiro, Timóteo avisa que depois ele volta. Assim que o rapaz sai, Carolina comenta com amorzinho que, pelo jeito que o cara estava olhando para ela, não é só ajuda que ele quer dar, não. Letícia aparece no galpão e pede para conversar com a ex-amante de seu pai, que larga tudo para dar atenção à mocinha. Na pensão, Imaculada não consegue se conter de tanta alegria, depois de saber que suas histórias serão lidas pelo mundo todo. Ela quer saber o que está faltando para isso acontecer, e Gladstone diz que ela só precisa conversar com o editor e assinar o contrato. Por isso, vai levá-la para a capital paulista e ajudar a garota com tudo o que for necessário. Milu diz a ela que pode confiar em Gladstone, mas Ricardo, que estava ouvindo a conversa, diz não confiar no prestamista e avisa que Imaculada não pode ir sozinha com ele para São Paulo. Osnar chega à casa de Tieta, e ela diz que a única coisa que quer é ele e passar uma borracha em tudo o que aconteceu, para começar a história com ele novamente. Na casa de Ascânio, o coronel conta a Modesto e Marcolino que seu filho é Mirko Stefano, e está ali para dizer que não vai ter mais Brascânio nem fábrica nenhuma na cidade. Marcolino explica que isso não vai acontecer, pois a desapropriação de Mangue Seco já é um fato consumado. Modesto lembra que o decreto já deve ter sido publicado no Diário Oficial e o advogado completa, lembrando que, como não houve contestação dos herdeiros no prazo legal, a praia já era. Tapitanga se assusta e resolve pedir ajuda a Ascânio. O rapaz, que até então não tinha dito uma só palavra, com um sorriso de vitória na cara, conta aos rapazes que impediu que Leôncio levasse os documentos, pois trocou os envelopes antes do rapaz ir para Salvador. O coronel pega os documentos e rasga tudo, afirmando que deu para tal de Brascânio. Perpétua aparece na prefeitura e diz que já soube o que aconteceu, pois o assunto está na boca das fuxiqueiras da cidade e coisa e tal. O rapaz, irritado, manda a Tribufu embora, mas ela o surpreende, oferecendo guarita ao moço em sua casa, mas em troca, quer sua ajuda para acabar de uma vez por todas com Tieta. Arthurzinho pergunta a Perpétua por que ele acabaria com Tieta, e ela responde que também ouviu dizer que ele é também o estrangeiro, dono da Brascânio, mas não quer comentar sobre isso, pois sabe que esse assunto vai aborrecer o rapaz. A Tribufu ainda diz que soube que o coronel ficou tão aperreado com a história da fábrica que colocou o filho para correr de sua fazenda. Para completar, a Megera diz: acontece que aquela que se diz minha irmã também é contra a Brascânio, e esse povo daqui é tão besta que é capaz de seguir a cabeça dela, porque ela tem prestígio. Imagine só. Então, quando acontecer esse encontro entre o senhor e ela, e esse assunto for debatido, eu queria estar por perto para ajudar a mandar para onde veio aquela que se diz minha irmã, com o rabão metido entre as pernas. O energúmeno explica que, se algum dia vier a enfrentar Tieta,
vai ser por um assunto muito sério e não por questões mesquinhas de família. Além disso, ele tem certeza que não precisa da morcegona, caso precise derrubar a cabrona. Perpétua engole o desaforo, mas prefere manter o tom e diz que pode ser que o moço precise de sua ajuda, e por isso, o convite para ele se hospedar em sua biboca continua de pé. Louco para se livrar da beata, Arthurzinho promete pensar no assunto e dar uma resposta ainda naquela noite. Nesse meio tempo, na casa de Ascânio, ajoelhados no chão para alcançar a mesinha de centro, os meninos Modesto e Marcolino brigam para mostrar quem é o melhor, montando um quebra-cabeças. É que os dois estão tentando reconstituir o documento que Tapitanga acabou de rasgar. O advogado desiste e resolve tentar convencer o coronel que ele se precipitou e ficar do lado de Arthurzinho é muito melhor. Modesto concorda, e Marcolino diz que pode preparar outro documento, mas o bode velho bota os dois porta afora, enquanto Ascânio se diverte. Sozinho com o afilhado, Tapitanga, de cabeça baixa, pede desculpas ao moço por tudo que lhe fez, pois acabou o preterindo em favor de seu filho Arthurzinho, que não vale um vintém. O bode velho decide abrir o coração e diz que sabe que Ascânio sempre achou que o sujeito não prestava, mas dentro dele havia uma esperança de que Arthurzinho tivesse mudado. Ascânio, tentando dar uma força para o velho, pede que ele não se recrimine e lembra que no início também acreditou que o rapaz tinha se tornado uma outra pessoa, e por isso achou que ele estava sendo sincero e tinha boas intenções. E o coronel, repetindo as palavras do filho, afirma que se depender de sua prepotência ignorante, Arthurzinho não vai conseguir mais nada. Na casa de Tieta, o romance rola solto entre ela e Osnar. A mulher diz que não o chamou antes porque queria ter certeza do que sentia, já que o considera porreta demais para ficar à mercê de suas cabeçadas. Osnar quer saber se ela resolveu assentar o facho e ela conta que está cansada e quer um pouco de paz. Indo mais longe, a mulher diz que sempre que ela precisa, ele está por perto e coisa e tal, mas dando o bote final, a cabrona pergunta se o moço quer ficar com ela para sempre. Humildemente, o gostosão afirma que não sabe se é tudo aquilo que ela está dizendo, mas se a moça tem tanta certeza, só resta a ele acreditar. Porém, sendo sincero, ele diz que para sempre é um tempo imenso, e Tieta o pegou desprevenido, mas quer ter a certeza de que pode mesmo ajudá-la. Desconfiado, o come quieto da cidade diz: "Você agora está abalada com o que aconteceu com Leonora, e também por outras coisas que você não quer me dizer. Mas você sempre se saiu bem nessas situações. O que vai acontecer comigo quando você ficar forte novamente e voltar a ser a Tieta de sempre, dona de seu nariz? Se a coisa é séria, pra valer, pra sempre, eu não posso te dar uma resposta só baseada nos meus sentimentos." Tieta então, antes de dar aquele beijo de língua no moço, ensaiando antecipadamente o I invertido duplo, diz que o moço pode amadurecer a resposta, pois ela pode esperar e ele não precisa ter pressa. Leôncio aproveita a ausência do coronel e vai até a fazenda dizer a Filomena que prometeu que iria tirá-la dali e cumprir sua promessa. Ele diz ainda que Xalita e Dorote se casaram em Enseada do dia para noite, e quer que ela dê a ele seus documentos, para que ele possa providenciar tudo, antes de fugirem para também se casar. Muito nervosa, Filomena pede que o pretendente vá embora, alegando que o patrão pode chegar a qualquer momento e ele está em um de seus piores dias. A moça promete procurar seus documentos e pensar sobre a proposta dele, garantindo que lhe dará uma resposta em breve. Assim que o cara sai, as rolinhas entram em polvorosa. Filomena pede que as moças parem com aquilo porque precisa pensar e sai da cozinha, avisando que quer ficar sozinha. Na pensão, Ricardo e Imaculada batem boca, enquanto Milu e Gladstone acompanham tudo como se estivessem assistindo uma partida de ping-pong. Sobra desaforo para todo lado, principalmente quando a garota diz ao ex-seminarista que ele não tem que meter o bedelho em sua vida. O rapaz jura que se interessa por ela e coisa e tal, mas Imaculada, dando aquela mirada em Ricardo, responde que, segundo o que ela sabe, o moço anda interessado em outras coisas. Milu se mete e diz que é melhor o casalzinho discutir melhor aquele assunto. Entendendo a mensagem, o prestamista avisa que vai até o bar e patati patatá. Mas Imaculada, decidida, diz: "Não precisa, seu Gladstone. Quem tem que ir embora é quem não tem na dica de nada a ver com esse assunto." Encarando fixamente Ricardo. E Ricardo, vendo que perdeu, sai batendo os cascos. A garota então, ajoelhada ao lado da dona da pensão, pergunta a ela se deve ou não ir a São Paulo. Porém, Milu, rindo, diz que sabe de uma pessoa que pode aconselhar a garota melhor do que ela. Minutos depois, Tieta diz a Imaculada que ela pode confiar em Gladstone, que é seu amigo e vai tratá-la muito bem.
A moça conta que Ricardo não gostou da ideia, e a cabrona afirma que a viagem dela para a capital paulista é a melhor forma de mostrar ao rapaz que, para ele se meter na vida da garota daquela maneira, o mocinho tem que saber, primeiro, o que ela significa em sua vida. Imaculada, feliz da vida, simplesmente adora a ideia e ainda diz à tieta que pensou exatamente a mesma coisa. A cabrona, então, avisa que vai mandar uma carta para Ninete, pois quer que a garota fique hospedada em sua casa e corre para dar um abraço apertado em Imaculada. No galpão, Carol pergunta a Letícia por que ela foi questioná-la a respeito de Modesto, se não acredita no que a moça está dizendo. Porém, resolve responder ao interrogatório da garota e diz que nunca mais teve nada com o pai dela, e mesmo se ele quisesse, não aconteceria mais nada entre os dois. Para completar, Carol diz que o motivo mais forte para que isso jamais volte a acontecer é a Ida, pois não feriria a sócia por nada nesse mundo, pois a mulher a ajudou e a aceitou, mesmo sabendo quem ela era. E por isso, é muito grata à mulher. A costureira, segura de si, decide ir mais longe e dá um conselho a Letícia dizendo: se seu pai e sua mãe estão querendo se acertar, você deve relevar minha filha. Senão, você está sendo muito ruim. Marcolino e Modesto resolvem tomar um traguinho do bar de Chalita para desanuviar as ideias. Mas o dono do curtume não se conforma e comenta com um amigo como, depois de tanto trabalho, eles foram levar uma fubecada daquela. O advogado, inconformado, diz que a história é muito cabeluda, pois Arthurzinho se fez passar por amigo, fingindo ajudar todo mundo, e no fim, ele é a própria Bracânio. Modesto pergunta se Marcolino já fez as contas de quanto Arthurzinho levou naquelas negociações, e o jurista então pergunta ao amigo se ele acha justo que os dois fiquem chupando o dedo, depois de tudo o que fizeram. Um raio de esperança cruza a mente de Modesto, que quer saber se existe alguma forma deles reverter aquela situação, e Marcolino tem uma ideia. Ele pergunta a Modesto se, por acaso, Mirko não gostaria de saber quais são as intenções do coronel. As pupilas dos olhos de Modesto Pires começam a refletir cifrões, mas só para se certificar, ele decide perguntar ao amigo que Arthurzinho ficaria agradecido pelas informações. Os dois começam a rir, tal e qual os irmãos Metralha, e partem direto para o escritório de Arthurzinho. Lá, Fred e Barney contam que o coronel rasgou o decreto de desapropriação de Mangue Seco. O rapaz pergunta se o tal decreto não era para já ter sido publicado, mas os rapazes contam que Leôncio se atrapalhou e os envelopes foram trocados. Dizendo que tem certeza que tem dedo de Ascânio naquela história, Arthurzinho agradece a ajuda dos dois, mas deixa claro que Abrascânio precisa de aliados e saberá recompensá-los, pedindo que os dois bobalhões o mantenham informado. Minutos mais tarde, o Corvo e a Graúna se reúnem, para desespero de Araci, que corre para a cozinha apavorada. Olhando o local de alto a baixo, Arthurzinho diz a Perpétua que decidiu aceitar não só a guarita, como também a colaboração dela, mas tem determinadas condições que não pode explicar naquele momento. O rapaz exige que a casa esteja vazia naquela noite e manda Perpétua enviar um recado para Tonha, pois quer que a mulher se encontre com ele ali. A tribo Fu, só para confirmar, diz: quer dizer que o senhor quer que eu saia da minha casa para receber aquelezinho? Eu não posso aceitar. Ela é meia arrumadinha por fora, com aquele jeito de quenga, mas por dentro não é nada. Arthurzinho diz que não pediu a opinião da mulher e avisa que, se ela não quiser aceitar, ele vai desfazer o trato e ir embora. O rapaz diz que quer que Peto dê o recado à sua namorada e ainda manda Perpétua embora, pois é melhor que Tonha não a veja ali. Na casa de Elisa, Tonha conta ao casal que sabia que Arthurzinho era Mirko Stefano, mas não podia dizer nada porque o namorado pediu segredo. Timóteo fica bravo e diz que o cara não tinha o direito de engabelar a cidade daquela maneira, mas a sogra defende o rapaz, dizendo que para o povo, tanto faz se ele é Mirko ou Arthurzinho. Porém, o dono do armarinho diz que não está gostando nada daquela história, pois aquilo não está cheirando bem, lembrando que Arthurzinho do pai nunca foi coisa que prestasse. Tonha começa a rosnar de um canto da sala, mas Peto aparece e diz que Arthurzinho está esperando por Tonha na casa de Perpétua. Gladstone chega na pensão que só tem um assunto rolando na boca do povo da cidade, e é o fato de Arthurzinho ser Mirko Stefano, da Brascânio. Milu, calejada, já não se assusta mais com nada, e comenta que deve ter sido por isso que o coronel expulsou o filho da fazenda. Imaculada chega toda saltitante e diz a Gladstone que vai com ele para São Paulo no dia seguinte, e Ricardo, furioso, não diz uma palavra. Do outro lado da pracinha, Aida avisa a filha que está indo trabalhar e não tem hora para voltar. Letícia aproveita a oportunidade e conta à mãe que conversou com Carol,
e a moça jurou que não tem mais nada com Modesto. A garota confessa que queria perdoar o pai, mas está muito difícil. Aida então diz à filha que o ex-marido a ama incondicionalmente, muito mais que sua própria vida, mas Letícia diz não acreditar, pois ele não liga mais para ela. A mulher então conta que Perpétua só mudou de ideia em relação a ela e a seu namoro com Peto, porque Modesto conversou com ela e a obrigou a aceitar a situação. No galpão, as mulheres estão na reta final. Bebê comenta que está feliz por seu esquema estar funcionando, e Sinira também aparece para ajudar. Em seguida, chega Timóteo, se achando a última bolachinha recheada do pacote, mas pela cara das mulheres, o cara não faz sucesso. O sujeito resolve se colar em Carolina, que pergunta se ele entende de costura. Timóteo diz que não, porém sobre costureira ele entende um pouquinho. Escolada, a ex-teúda e manteúda resolve dar trela pro moço e pergunta se ele entende disso mesmo. O cara leva a sério e pergunta se a moça quer que ela prove. Mas Carol desconversa e diz que precisa que ele ajude a dobrar os vestidos e empacotá-los, pois precisam terminar tudo até o outro dia de manhã. Timóteo resolve pegar na mão da moça e larga uma de suas cantadas, mas ela, virando os olhos, pede que o sujeito a acompanhe. Aida cochicha no ouvido de Amorzinho e quer saber o que a viúva acha daquilo, e a mulher responde que Timóteo está dando em cima de Carol. Mas Aida avisa que elas têm mais o que fazer, pois estão quase terminando a encomenda. A noite chega e Ricardo já está na casa da luz vermelha, sendo consolado pelas meninas. Porém, Zuleika Cinderela aparece e quer saber por que o rapaz está tão macambúzio. O rapaz pede que as meninas o deixem quieto, bebendo sua canha, mas Zuleika diz que já viu aquilo acontecer antes, comentando que nem bem ele desmamou e virou bode, e já está apaixonado. Ricardo fica bravo e diz que não é nada disso, mas Imaculada é uma menina metida, que fica de nariz em pé para cima dos outros, e por isso não vai perder seu tempo pensando nela. Quanto mais o rapaz fala, mais Zuleika e suas meninas riem, concordando entre si que a mocinha fisgou o rapaz. Nesse meio tempo, Tonha chega à casa de Perpétua para encontrar Arthurzinho, que a recebe com um abraço apertado, dizendo que estava com saudades. O rapaz já quer ir imediatamente para o matadouro, mas Tonha se recusa, dizendo que se Perpétua a encontrar no quarto, a esfola viva. O rapaz então diz que pagou a tribo Fu para que ela os deixassem a sós e conta que teve um problema com o pai e ficou muito magoado. Por isso, precisava vê-la, e ainda diz que só nos braços dela consegue se acalmar. Na igreja, Mariano e Cosme não entendem por que Perpétua decidiu dar uma geral na igreja naquela hora e não vai embora de jeito nenhum. O sacerdote diz que precisa ir jantar e a mulher diz que ele pode se sentir à vontade para sair com Cosme, pois ela mesma tranca a igreja e depois leva a chave. O padreco resolve perguntar por que a Beata não vai para casa, e ela, saindo para a tangente, devolve a pergunta, querendo saber se o moço resolveu afrontá-la, só porque agora está morando na casa paroquial. O rapaz explica que Mariano está cansado e quer fechar a igreja, pois já passou da hora. A mulher diz que a casa do Senhor não pode ter hora para fechar e comenta: imagine se você sai aí fora e cai um raio na sua cabeça. Você morre queimadinho, tostadinho, sobe pro céu, se é que você merece. E São Pedro diz que você não pode entrar, porque as portas do céu estão fechadas naquele horário. Mariano desiste. Levantando os olhos para cima, ele diz: meu Deus do céu, mas não é possível. Será que depois de tantos anos de estudo e dedicação, no fim da minha vida eu tenho que ouvir sandices iguais a esta? Não é justo. Senhor, por favor, tape seus ouvidos. E virando-se para a tribo Fu, diz: ô Perpétua, meta a viola no saco, o rabo entre as pernas e suma imediatamente daqui, ou eu te expulso com um pontapé no traseiro. Cosme tenta intervir, mas o sacerdote, furioso, manda o rapaz não se meter. Antes de sair, a mulher retruca: se Deus não tapou os ouvidos, o senhor vai ser excomungado. E passa a mão no guarda-chuva para sair dali o mais rápido possível, antes que o padre apronte alguma. E na casa da Bruaca, Tonha e Arthurzinho já colocaram tudo em dia. Notando que o moço está estranho, ela pergunta se a briga com o coronel foi séria. Arthurzinho aproveita para fazer o maior drama e diz que preferiu sair de casa para evitar um confronto maior com o coronel, pois ele já está muito velho. Para dourar ainda mais a pílula, o infeliz diz que, se pudesse, iria embora com ela para bem longe dali, mas não pode fazer isso, pois tudo o que ele planejou para Santana do Agreste está prestes a ser destruído, e a única pessoa que pode ajudá-lo naquela situação é ela. Sem poder voltar para casa, Perpétua resolve sentar no banco da praça.
Bafo de Bode aparece e resolve implicar com a mulher. Ele se senta ao lado dela e começa a abanar o nariz, dando sinais de que não aguenta o fedor. Perpétua manda o cara se mandar, dizendo que não está com saco de aturar bebum. O rapaz se defende, avisando que não bebe mais, e os dois começam a discutir. Perpétua se irrita e, tal qual um urubu, abre as asas e empunha o guarda-chuva. Bafo de Bode não se mixa e decide enfrentar a jabiraca. O rapaz diz que briga melhor pelado e começa a tirar a roupa, dizendo a ela que vai mostrar o que é bom pra tosse. Perpétua sai correndo com o guarda-chuva em punho, gritando, e vai se esconder no coreto. Enquanto isso, Arthurzinho continua com seu xalalá e bota tudo no fiofó de Modesto, Marcolino e Ascânio, dizendo que eles são muito mesquinhos e por isso eram a favor da desapropriação de Mangue Seco, afirmando que ele sempre foi contra, pois sempre foi a favor do bem-estar da cidade. Para completar, ele diz que foi por isso que os três fizeram a cabeça de Tapitanga e jogaram seu pai contra ele. O infeliz ainda jura que não contou nada ao coronel porque teve pena, pois não queria que o bode velho achasse que ele voltou para a cidade só por causa da Brascânio, já que seu pai estava muito feliz, pois achava que o motivo de sua volta para o Agreste era ele. Como se não bastasse, Arthurzinho diz a Tonha que acha que a fábrica não vai ser mais implantada, já que os amigos do coronel não conseguiram concretizar a negociata, mas está preocupado porque não sabe até onde eles podem ir para prejudicá-lo. Tonha fica preocupada e o infeliz dá a cartada final, dizendo que ela pode ajudá-lo a concretizar o seu projeto se, como herdeira de Mangue Seco, aceitar negociar diretamente com a Brascânio e vender as terras para a empresa dele. A bobalhona abre um sorrisão e diz ao namorado que nesse caso está tudo resolvido, se comprometendo a vender tudo para a Brascânio. E Arthurzinho, que não dá ponto sem nó, antes de voltar para o rala e rola, diz a Tonha para ela tomar cuidado, pois podem querer envenená-la contra ele, como fizeram com seu pai. Na fazenda, Tapitanga, que está destruído, reclama com Filó que está cercado de gente falsa e sempre acaba sozinho naquela sala. O homem acaba confessando que só pode contar com uma pessoa no mundo, e essa pessoa é ela, pois a moça lhe pertence e é propriedade dele. O bode velho então decreta que, por esse motivo, nunca vai deixar Filomena sair de sua casa. Sinira começa a chorar alto e a pensão entra em polvorosa. Todo mundo sai correndo para o quarto da moça, mas ela aparece bem faceira, enrolada no lençol. Milu pergunta se ela estava chorando feito um bezerro desmamado, e Sinira responde que sim, mas a mulher a atrapalhou e entra no quarto, batendo a porta. Enquanto Sinira volta a chorar, Milu, furiosa, grita do lado de fora que aquilo é a maior descaração. Leonora acorda e se dá conta que está no quarto de Tieta. Ela pula da cama e começa a debulhar o guarda-roupas da cabrona, que da sala escuta o barulho das caixas caindo. Finalmente, Leonora encontra uma maleta e resolve abrir, encontrando a pistola de Tieta, que chega a tempo e tira a arma da mão da moça. Leonora diz que não era aquilo que ela queria encontrar, e sim os papéis do complexo turístico que Ascânio deu a ela, logo que chegaram na cidade. A mulher acha que a cabritinha está delirando, mas ela argumenta que está bem, e pede novamente para a madrasta os tais papéis. Tieta dá o projeto para a moça, que olha tudo com atenção e avisa que vai ler tudo aquilo. Enquanto isso, Ascânio continua caminhando pela casa curtindo sua dor de cotovelo. O dia amanhece e Tieta aparece no quarto, dizendo a Leonora que não dormiu a noite inteira, preocupada com ela. Mas a mocinha, que também não pregou o olho, está concentrada, lendo o projeto de Ascânio. Tieta insiste e ela diz que tomou uma decisão muito séria, mas precisa amadurecer a ideia, antes de contar tudo à madrasta, porém garante que está bem e não vai mais fazer nenhuma besteira. Osnar vai ver Ascânio, e quer saber se o rapaz ainda está mal por causa de Leonora, mas ele, dizendo que precisa sair, avisa ao amigo que tem coisas mais importantes para pensar. O rapaz então conta que foi ele quem tirou Leonora do mar, e por pouco, não se afogou junto com ela, pois a moça estava decidida a tirar a própria vida. No galpão, Timóteo começa a reclamar de dor nas costas, mas avisa as mulheres que elas não precisam se preocupar, pois tem certeza que vão conseguir cumprir a meta. Os amiguinhos de Letícia também aparecem para ajudar, seguidos por Bebê, que resolve conversar com Timóteo e quer saber se a dedicação dele tem nome. O rapaz manda a moça se catar e chama Bentinho, dizendo para ele mandar Nevinha abrir o armarinho. Mariano, por sua vez, que está atravessando a praça, se depara com uma cena inusitada e pega Bafo de Bode e Perpétua roncando no coreto. Tonha aparece querendo saber de Leonora, e quando Tieta diz que a moça está bem, ela confessa estar feliz,
pois assim a amiga fica mais calminha. Desconfiada, a Cabrona quer saber o que a amiga quer dizer com aquilo, e Tonha diz que as duas precisam falar sobre negócios. Ela pergunta se Tieta soube o que aconteceu com Arthurzinho, e a mulher comenta que ele mereceu ter sido expulso da fazenda, e que com o impedimento da desapropriação de Mangue Seco, ele não vai mais construir a fábrica. Tonha resolve largar a bomba de uma vez, e diz a Tieta que vai vender as terras para a Brascânio, pois é herdeira do local. Vendo que a cabeça da amiga está feita, Tieta então avisa que, como filha de Zé Esteves, vai reivindicar sua parte, pois para impedir Arthurzinho, está disposta a ir até as últimas consequências.